Bom, olha só, gente, em geral, os homens estão mais propensos a trair. Mas será que existe diferença nesse tipo de comportamento? Sobre esse assunto, né, nós vamos conversar agora. Nós estamos recebendo aqui o terapeuta e criador da reprogramação biológica, Maurício Wahlen, e ele vai explicar para a gente, para vocês entenderem. Em primeiro lugar, boa tarde, Maurício. Bem-vindo novamente aqui ao nosso Ver Mais para falar do nosso assunto aqui, que hoje é um assunto bem sério aí. Vocês podem interagir com a gente também, que é a traição. Tudo bom? Muito obrigado, Mauro. Tudo bem. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Mas, Maurício, conta pra gente, por que é comum nós ouvirmos, né, que quem mais trai são os homens? Olha, eu acredito, Mauro, de verdade, que alguém deve ter feito esse levantamento. Alguém inventou isso, né? Ou até pode ter feito um trabalho estatístico e tal. A mim, eu não acho difícil disso acontecer, porque a mãe faz mais falta para o menino do que, a gente vai falar disso daqui a pouco, do que o pai para a menina. Então, assim, o homem ele tem uma característica mais infantil, ele demora mais para amadurecer. E a gente sabe que esse lance de traição tem muito a ver com a infantilidade das pessoas, né? Ainda está no mundo infantil ainda. Então, eu não acho que seja difícil disso ser verdade, mas que também a traição cresceu bastante no mundo feminino, isso também é uma realidade que a gente vê no consultório direto. Mas assim, Maurício, quais as emoções que influenciam essa atitude, né? Tanto em homem quanto as mulheres? Mauro, a principal, talvez, razão, olha que interessante isso. O que acontece? Ali entre 4 e 5 anos, por volta de 5 anos, é quando a criança percebe que o mundo é aos pares. Papai tem a mamãe, o vovô tem a vovó, o titio tem a titia. E aí o que acontece? Quando o casal, o pai e a mãe dessa criança, eles não estão fortes o suficiente como casal, então assim, não tão firmes, a mãe deposita a felicidade dela no menino de 5 anos. Então, por exemplo, o filho de 5 anos não está no lugar de filho, entra no lugar de marido para satisfazer a mãe. Mas aí a mãe vai para a cama com o pai. Às vezes nem transa, mas vai para a cama com o pai. O pai é a mesma coisa. O casamento é ruim. O que acontece? Minha filha, minha felicidade é você. Meu casamento, ele não externa isso, mas a criança percebe que não tem força de casal, o casal está doente, então o filho passa a ser a tábua de salvação. Aí você cria o filhinho da mamãe ou o filhinho do papai. Então começa a primeira triangulação na nossa vida. A criança, ela triangula entre o pai e a mãe e o menino entre a mãe e o pai. Aí a mãe faz do menino o filhinho dela e o pai faz da menina a filhinha dele. Então essa é a principal forma. Isso cresce, essa criança se torna um adulto e sabe o que vai acontecer? Ela vai triangular. Ela não consegue ficar com uma pessoa só. Ela passa a repetir esse trauma que aconteceu aos 5 anos, que é o famoso trauma de triangulação. Quem descreveu isso muito assim, lindamente, foi um psicoterapeuta austríaco chamado Wilhelm Reich. Ele falou muito dos traços de caráter dessas formações até os 5 anos. Então, esse traço de caráter é a hora que o menino e a menina começam a perceber a genitália, a parte sexual. Então, é ali que a coisa descamba. E sempre vem de um pai e uma mãe fracos, como casal, que não estão bem. Mas, Maurício, assim, então nós podemos dizer que essas experiências negativas, né, como a culpa, a traição, ela carrega, modificando assim a maneira como o organismo ele trabalha? Perfeitamente. Inclusive, a culpa te tira a possibilidade de, inclusive, corrigir a sua falha, vamos falar assim. Então, você está numa traição com a sua companheira. Se você ficar na culpa, a gente fala que culpa é um sentimento muito infantil, Mauro. E é típico dos homens. Os homens são muito mais infantis que as mulheres. Por isso que uma mulher de 20 anos gosta de namorar um cara de 28. Para tentar... São mais maduros, né? Para tentar compensar a maturidade. Então, assim, sim, a culpa, ela destrói completamente, ela interfere no corpo e atrapalha a sua oportunidade de reconquistar, de olhar para a sua falha, de se tratar e ser, de repente, um esposo, uma mulher melhor para a sua relação. Maurício, mas muitas pessoas elas têm medo, vergonha para lidar com a traição, né? Como a reprogramação biológica ela trabalha essa questão? Primeira coisa, entendendo que você não é um monstro, um bandido por ter traído, tá? Você era uma pessoa inconsciente. Então, esse é o primeiro ponto. O
que você precisa é trazer consciência para a sua vida. Parar de achar que a gente é normal, né, Mauro? O homem tem a mania de falar assim, não, o homem que trai é garanhão, é coisa de homem. Não, você traiu? Todo homem trai. Todo homem já vem na embalagem, né, na crença. Tem que trair. Se não trair, não é homem. Não é homem. Então, isso assim, a gente percebe que é uma inconsciência muito grande, é uma dor muito grande do masculino. Então, a primeira coisa é você reconhecer que você falhou, que você errou. Trair, cara, puxa vida. Por que isso aconteceu? Parar de achar que isso é normal, é um comportamento normal só porque você é homem. Ou a mulher também que trai e falar, não, eu traio também porque os homens traem também, eu traio também. Parar de achar que isso é normal é o primeiro passo. Aí você começa a olhar para isso. Aí se prepare, porque você vai ter que chegar nas suas sombras. Uma delas foi, eu falei nessa fase de triangulação aos 5 anos de idade. Então se prepare, porque se você quiser curar realmente, você vai ter que reconhecer e dizer sim e aprender a olhar para as suas dores. Mas para a pessoa, de repente, superar então esse trauma, Maurício, e até conseguir se relacionar novamente, é importante ele resolver por completo esse conflito aí também? Aconselho que sim, Mauro. Senão você vai levar novamente para a próxima relação. E aí vai ser péssimo, porque vai repetir. Às vezes você larga, você foi traída, né? Então a mulher foi traída, fala, eu vou largar, mas a mulher que é traída também vai ter algumas questões envolvidas. E aí eu que traí, aí a outra mulher me largou porque eu traí ela, aí eu vou para uma nova relação, eu falo, não, eu vou ser diferente. Não, nessa relação vai ser tudo diferente, daqui a pouco você está traindo de novo. Por isso que é importante olhar para a tua essência, olhar para as tuas sombras, para que você possa se curar. Tá, mas então para a pessoa que traiu, né, que se arrependa aí do ocorrido, né, como a reprogramação biológica, ela pode ajudar num caso como esse? A gente acredita que em todo processo de traição tenha 50% de cada um, tá? Todo caso tem 50% de cada um. Então, a gente começa ajudando, exatamente ajudando a pessoa a olhar aonde está a raiz do problema dela, que levou a essa traição. Por exemplo, esse exemplo, quer ver outro exemplo que faz os homens traírem muito? O homem que foi abusado sexualmente. O que acontece? A mãe mexeu muito precocemente nas partes genitais, ele já começa a ser estimulado muito cedo, mesmo que a mãe ache que está só limpando ele, está estimulando, essa estimulação precoce faz com que ele também fique procurando mulheres sexualmente depois da vida adulta. Então, eu gosto de olhar para o problema, tanto do homem quanto para a mulher. A gente tenta ir na raiz, na causa da situação. Maurício, e quando ocorre do casal tentar uma reconciliação, como que a reprogramação biológica ela pode ajudar nesse caso com o casal? Porque pode trabalhar os dois juntos ali também. Nossa, entender, é maravilhoso, Mauro. Quando isso acontece, sabe o que é o duro? Os homens negam muito. Os homens não querem ir. Não aceitam. Aí a mulher vai, sabe? Mas assim, quando o casal aceita ir, aí é a melhor forma, porque você passa tarefas para o casal também. Além de você olhar para a essência do trauma, da onde veio, e nós temos muitos recursos para isso, não é só conversando, são vários testes que a gente faz, a gente descobre a raiz e tratar, a gente pode fazer novos combinados na relação com os dois juntos e passar tarefas. Tarefas bem metódicas, bem funcionais para o casal, mas eles precisam querer. E o que eu sinto no consultório é uma maior resistência masculina. As mulheres são mais abertas a procurar ajuda, mas isso está mudando e eu acho que vai mudar mais. E chega de repente do começo de primeiro a mulher e depois o homem aceita e junto ali também. Isso também. Vai acontecendo isso? Às vezes eu pergunto, seu marido não aceitaria? Eu posso tentar, doutor. Então tenta. Aí de repente o cara vai lá. E aí é uma alegria enorme quando eles percebem como é que é conduzido. Sempre pensando nessa correlação, Mauro. Você que foi traída, você mulher, vamos pegar assim, né? Você que foi traída. Eu sei que parece cruel da minha parte, mas você tem 50% de responsabilidade por estar nesse emaranhado. Você tem 50% de responsabilidade. O cara tem 50% porque traiu, né? Senão você não estaria com ele. As leis da física, elas são assim, a gente atrai aquilo que a gente vibra. Então a mulher também, por outro lado, tem que parar, o homem que é traído tem que parar de achar que o outro é um bandido, o outro é um culpado, o outro é um mau caráter e eu sou inocente, eu fui a vítima. Isso também não vai levar a nada, porque você vai separar desse cara e você vai ser traída de novo. Então a gente não adianta, os dois têm que olhar para as sombras.
E olhar para as sombras, Mauro, o que é as sombras? É aquilo, tudo que ficou mal resolvido na minha essência até 5 anos de idade, da barriga da minha mãe até 5 anos. Nós criamos ali máscara e sombra. Máscara é, eu tive que ser uma pessoa para agradar meus pais. E sombra é, os traumas que me geraram isso, que me fizeram agir assim. E quando eu tenho as sombras, eu não olho para as minhas sombras, isso vai influenciar na minha vida. E eu não vou entender nada. E você fala ali que quem trai age inconscientemente. É isso mesmo? É isso, por isso. Agora, uma coisa é assim, eu traí, aí eu fiz uma terapia, eu descobri o porquê que eu traí, qual é a minha origem de trauma, estou me tratando, a tendência é você parar de trair. A tendência é você perder o interesse por isso à medida que você se cura. Por isso que eu falo, por mais que doa, quem traiu não é bandido, não é calhorda. Agora, aquele cara que fica fazendo isso e fica botando na conta de porque ele é homem, ele está muito inconsciente. Ele está perdidinho, ele não tem noção da vida dele. Como se aquilo fosse normal. Aquilo fosse um padrão normal. Eu vou trair porque isso... vou tanto para homem quanto mulher. Agora, aqueles que dizem sim, falam, não, eu quero olhar para isso, eu não quero mais fazer isso, não quero mais magoar uma pessoa que eu amo, não quero fazer, mesmo que aquela relação terminou, não quero magoar outra pessoa. Então, aí você se cura. E você comentou sobre os abusos sexuais na infância, né? Ixi. Isso também pode estimular a pessoa, então, ela se tornar um adulto que trai o seu parceiro, a sua parceira, por causa disso que aconteceu? Isso é um conflito muito grave, Mauro, tanto para o homem quanto para a mulher. Só que a gente sempre acha que abuso sexual é um assunto de mulher. Cara, você não tem ideia o quanto de homem é abusado sexualmente. E se tem muita dúvida sobre isso, porque as pessoas acham que falar de abuso sexual é estupro. Não necessariamente. E falar de abuso sexual parece que é pedofilia. Também não necessariamente. Vocês sabiam que só o fato da tua mãe te limpar, se ela não tinha um preparo para isso, o supositório que às vezes a mãe usou no menino, às vezes uma infância inteira, isso é um abuso sexual. Por quê? Porque você foi mexido na sua sexualidade, na sua genitalidade, sem a sua autorização e sem uma explicação, porque você é criança. Então você sente o estímulo, você sente a excitação. Você não sabe o que está acontecendo. Só que não sabe o que está acontecendo. E aí você acaba levando isso para a sua vida adulta. E esse é um dos padrões assim muito fortes de traição também. Tanto do lado masculino quanto do lado feminino. Mas então isso é até mais importante, né, Maurício? As pessoas falarem sobre isso, porque os pais mesmos não sabem, né? Como você falou, às vezes até não limpar, a mãe limpando a menina, tem que limpar a dobrinha, tal, ensinando ali tudo, que as pessoas ensinam e para a mãe está normal, né? E acaba então acontecendo isso. Perfeito. Também. E tem uma fase que a criança ela não percebe o pênis dela. O pênis e a menina a vagina é a mesma coisa que o dedão do pé. Mas tem uma fase ali próximo dos 4, 5 anos que a criança começa a descobrir, essa é a pior fase. E às vezes tem mãe e tem pai mexendo ainda na vagina, no pênis do menino. E isso pode trazer um dano muito grande para como aquela criança percebe isso e como ela vai agir no futuro. E veja que coincide com a fase que eu expliquei da triangulação. É onde a menina ela deveria se apaixonar pelo pai, isso tem que acontecer. Mas esse pai tem que mostrar para ela, filha, eu amo você, mas você é filha. A minha mulher é a sua mãe. Só que às vezes o casal está tão dolorido que você desconta no filho aquilo que você não está conseguindo. E uma coisa também que é importante a gente falar, né, Maurício, que é preciso coragem para você olhar para isso e também mudar suas atitudes ali referente a isso, como trabalhar isso ali com as crianças, né? E com a família também, né? Eu acho que o mundo está como está, cheio de distúrbios de comportamento, cheio até de doenças orgânicas, porque as pessoas estão sem coragem de olhar para as suas dores. Isso que a gente chama de olhar para as sombras. É muito dolorido, Mauro. É muito dolorido, assim, por experiência própria. Isso já aconteceu comigo, de ter que olhar para as minhas sombras, tá? Então, a gente percebe pacientes hoje como é difícil as pessoas quererem olhar para as suas dores. Então, ela cria uns máscara. O que é a máscara? Eu finjo ser uma coisinha para ser aceito na sociedade. Mas no meu interior, eu não sou isso. Eu estou todo arrebentado. E aí eu tenho comportamentos ruins, de várias espécies. Tá? Então, o grande convite é olhe para as suas sombras, tenha coragem. Se tem algo te incomodando, algo não está fluindo na tua vida, se teve um marido que te traiu ou você está traindo, tenha coragem de olhar para as suas sombras.
É importante, né, um assunto como esse, a gente discutir nessa tarde aqui. Até eu abro espaço aqui para vocês que estão assistindo a gente, querem falar mais sobre esse assunto, ficaram mais curiosos, querem saber mais sobre a reprogramação biológica, mande suas perguntas para a gente, mande os assuntos que vocês querem ver aqui, porque isso é muito importante a gente falar, porque traiu é porque ele é sem vergonha, ela traiu porque é sem vergonha também, fora outras palavras que usam aí, mas não sabe o que aconteceu lá atrás. Isso é importante, você trabalhar o que aconteceu lá atrás, não é por ser vergonhice. Claro, às vezes é como o Maurício falou pra gente, se você continuar fazendo, sabendo... Tendo consciência, aí já é diferente. Né? Aí já é um problema de caráter, né? É isso aí já é um problema de caráter, né? Se você tomou consciência e ainda continua, né? Maurício, muito obrigado. Obrigado por vir passar essa tarde com a gente, falar de um assunto tão importante. Como eu falei, vocês em casa estão abertos aí também a mandar sugestões de pauta aí. Quiser saber mais sobre a reprogramação biológica, mande pra gente que a gente traz o Maurício de volta. Tá o Insta dele aqui também, pode interagir com ele, mande perguntas para ele que ele vem aqui contar pra gente o que vocês estão querendo saber também. Que legal. Maurício, obrigado, gratidão. Mauro, foi um bom prazer, retorno aí para viu? Cascavel. Muito obrigado, bom trabalho.